Nós dependemos de Ti, amado. Tudo é sobre Ti, Jesus. É tudo sobre você, amado. É tudo sobre você, é tudo sobre a Tua presença, é tudo sobre o Seu sacrifício, é tudo sobre o Teu amor, é tudo sobre o Teu perdão, é tudo sobre o Teu sangue derramado, é tudo sobre a Tua misericórdia, é tudo sobre a Tua graça. É tudo sobre o Senhor nos escolher, é tudo sobre a Tua voz, é tudo sobre o Teu falar. Tudo aqui é sobre Ti, Jesus, e o Senhor é a essência de tudo isso, amado. Tudo isso é para você, Jesus. Nós Te entronizamos aqui nesse lugar, Deus. Nós criamos um trono para Ti, amado. Nós criamos um trono para Ti e dizemos: assenta-te, Rei dos Reis. Assenta-te, Rei dos Reis, em nosso meio, porque o nosso prazer é estar contigo. O nosso prazer é falar bem de Ti, amado. O nosso prazer é Te elogiar. O nosso prazer é louvar o Teu santo nome. O nosso orgulho é dizer que somos Teus, amado. Assenta-te no Teu trono, amado. Esse trono não é de mais ninguém. Esse trono é todo Teu. E nós louvamos o Teu santo nome pela Tua bondade e por nos aceitar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. É tudo sobre Ele. Queria pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em Isaías, capítulo 29. Versículo 13. Assentados mesmo, é um versículo bem pequeno. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vou ler de novo. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a parte mais importante. Só finalizando aqui o versículo. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Irmãos e irmãs, antes de começar a pregar, eu queria só dar uma palavra para vocês a respeito de uma coisa. Vocês, todos, assim como eu, têm um chamado. Vocês todos, assim como eu estou pregando hoje aqui. Ok. Você também foi chamado para pregar. Você também foi chamado para ensinar. Você também foi chamado para ser usado por Deus. E sabe o que eu queria compartilhar com vocês, irmãos? Isso aqui não tem nada a ver com a pregação, tá? É só um parênteses mesmo. Sempre se empenhe em pregar o que Deus quer e não o que você quer. Tá bom? Eu estou falando essa palavra, irmãos, porque eu sei que daqui muitas pessoas ainda vão pregar o Evangelho. Talvez muitos aqui virem pastores, virem ministros, alguns já são. E eu vou falar: sempre se empenhe em pregar aquilo que Deus quer e não aquilo que você acha que tem que ser pregado. E isso vale para ministros de louvor também. Sempre ministre músicas e pergunte para Deus: que música que o Senhor quer que eu ministre? Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa palavra que eu vou pregar, irmãos, não tem nada a ver com o que eu gostaria de pregar. Absolutamente nada. E nós, humanos como somos, a gente tem uma tendência de achar que aquilo que a gente está sentindo é o que tem que ser falado. Se a gente está sofrendo, a gente fala uma palavra de sofrimento. Se a gente está feliz, a gente fala uma coisa de alegria. Eu estava predisposto a pregar sobre muitas outras coisas.
lembrando, galera, isso aqui não tem nada a ver com a pregação, tá? É só um parênteses. E Deus falou, Duda, você vai pregar sobre isso. Eu falei, pai, mas não tem nada a ver. Eu queria pregar sobre a sua soberania, queria pregar sobre o seu cuidado, queria pregar sobre como o Senhor nos ensina em meio às tribulações. Mas ele falou, não, mas não é isso que a minha igreja precisa ouvir nesse sábado. Então, estou fechando os parênteses aqui. Lembre sempre de não confundir, porque talvez o que você quer pregar, ou o que você quer cantar, ou o que você quer falar, não seja o que Deus quer que você fale, o que as outras pessoas estão precisando ouvir. Amém, pessoal? Hoje eu quero falar aqui sobre religiosidade. Eu peguei no dicionário, religiosidade. Cuidado extremo na realização de algo. Exatidão e regularidade no cumprimento e na execução de atos e deveres. Se você for pensar, parece que é algo bom. É uma pessoa disciplinada, uma pessoa empenhada, uma pessoa que faz e tal e tal. E religiosidade, você repara que pelo dicionário não tem a ver com religião, né? Porque é um outro contexto. Mas dentro aqui do ambiente eclesiástico, digamos assim, quando a gente pensa em religiosidade, a gente pensa o quê? Em uma vida tipo a dos fariseus. Uma vida cheia de regras, uma vida cheia de coisas, sabe? Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E esquecemos outras coisas que são muito mais relevantes. E a gente vai falar sobre isso aqui nessa pregação, tá? Então, religiosidade. Eu não sei o que você pensa a respeito dessa palavra, mas eu vou fazer aqui um resumo. Galera, se a gente voltar lá em Gênesis, no Éden, quando o Senhor criou o mundo, criou a natureza, criou as plantas, criou as estrelas, criou o homem, Ele nos criou, e Ele criou o homem para ter comunhão com Ele. Tanto que se a gente, eu não vou ler, galera, minha pregação aqui deu bastante página, eu tive que resumir bem, então algumas coisas eu não vou ler, tá? Mas se a gente volta lá em Gênesis, a gente vai ver que o Senhor, Ele vinha conversar com Adão na viração do dia, né? Eu fico imaginando Adão, ele tinha as tarefas dele ali, né? Deus falou para ele dar nome aos animais, dar nome para as plantas. E eu imagino que ele trabalhava, fazia tudo isso, tinha a funçãozinha dele, mas no final do dia, ele não esperava a hora de vir o pôr do sol, sabendo que o Pai ia descer para conversar com ele. Desde o começo, o Senhor quis ter comunhão conosco. Mas aí veio o pecado e estragou tudo. Com o pecado, o homem começou a se esconder de Deus. Você lembra lá quando estava Adão e Eva? Qual que é a primeira reação? Adão se escondeu. Até então, toda vez ele ficava ansioso para falar com Deus, para ficar com Deus, para estar com Ele. Mas quando o pecado entrou e veio aquele sentimento terrível que o pecado provoca, ele passou a se esconder de Deus. E nesse esconder, o falar com Deus começou a virar uma relação de medo, de formalidade. Não, eu preciso falar com Deus. Logo no início, né, se a gente vê lá Caim e Abel, por exemplo. Abel sacrificou ali, deu uma oferta ao Senhor, e Caim também. Só que você vê que Abel, ele ofereceu algo maravilhoso para Deus, e Deus gostou daquilo que ele ofereceu. Já Caim, ele já estava, sabe, naquele nível do tipo, eu tenho que fazer as coisas por medo, eu tenho que fazer as coisas por religiosidade, eu tenho que fazer as coisas para remissão dos meus pecados e dos meus erros. E o relacionamento já começou a ser estragado. Caim fez uma coisa da forma errada e Deus rejeitou. E deu no que deu. Para quem não lembra, leia lá os primeiros capítulos de Gênesis. E aí eu venho com uma frase que eu pensei, eu gosto de frase de efeito assim, essa frase eu pensei faz vários anos. Religiosidade é quando você oferece a Deus coisa que Ele não pediu, de uma forma que Ele não aceita. Fica com essa frase, dentre outras, que
que eu vou falar aqui. Aí beleza. O pecado foi aumentando cada vez mais. O homem foi se afastando de Deus cada vez mais por causa do pecado, né? Isaías fala isso, né? Que o vosso pecado, Deus fala isso, né? Por meio de Isaías, o vosso pecado faz divisão entre nós. E não tem como ter comunhão com tanto pecado. E pensando nisso, ele criou as leis e os mandamentos. A gente vai ler aqui diversas passagens sobre isso. E ele criou essas leis para nos dar direção sobre o que é certo, sobre o que é errado. Porque o pecado foi tanto, né? Primeiro que o pecado foi tanto que Deus mandou o dilúvio, né? Mas mesmo depois do dilúvio continuou o pecado, que é terrível. Nada talvez muito diferente do que a gente vive hoje. Tem gente que acha que era pior, eu tenho minhas dúvidas. Principalmente levando em conta o tanto de conhecimento que a gente tem hoje, né? Continuar fazendo os mesmos erros daquela época é complicado. E Deus criou as leis para nos dar direção. Então, dentre as leis, estava lá que você tinha que oferecer um sacrifício para remissão dos seus pecados e tal. E galera, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de pensamento, mas eu, quando eu era mais novo, começo da minha adolescência ali, eu pensava, devia ser muito boi viver naquela época, muito boiada, muito fácil. Você vive oba-oba, tal, você faz o que você quer, tal, depois é só matar um bichinho lá e tá tudo certo. Eu pensava assim. Mas na verdade, Deus nunca falou a respeito disso. Deus nunca disse, pode pecar à vontade, vira oba-oba, faz o que você quiser, depois é só oferecer um cordeiro ali e tá tudo certo. Não. Assim como Deus recusou a oferta de Caim, ele continuou recusando a oferta de quem não tinha uma vida com comunhão com ele, no Antigo Testamento inteiro. Para isso ele usou os profetas. Eu não sei se você já reparou, e eu não sei se você já pensou a respeito disso. Os caras, a vida toda torta, todo zoado, ia lá oferecer um animal e estava tudo certo. Não, de jeito nenhum. Se você for ler Isaías, se você for ler vários profetas aqui, você vai ver que qual que era a função deles? Justamente essa. Fala, fião, oferecer sacrifício com essa vida toda zoada que você está aí não adianta nada. Tem passagem aqui que Deus fala através dos profetas, esse jejum que você está fazendo, pelo amor de Deus, que porcaria, não é com esse termo que ele fala, mas é praticamente isso. Que porcaria de jejum que é esse aí, que você maltrata o órfão, a viúva e vem querer fazer jejum aqui? O que é isso? Religiosidade. O quê? Vocês vêm aqui no dia do pedir perdão e tal, do sacrifício, vive o ano inteiro esse relaxo, e aí acha que agora é só chegar nesse dia aqui e oferecer e está tudo certo? Negativo. Tem um versículo que eu gosto, eu não lembro se está em Amós, eu acho que é em Amós. Chega uma hora que Deus chega e fala, afasta essa música daqui, pelo amor de Deus, afasta esse negócio daqui. Eu não quero mais ouvir essa música que vocês estão tocando. E isso é sério para quem é do louvor. Um dia eu gostaria de pregar sobre isso e aprender a viver condizente com a palavra, o que Ele deseja de mim. Mas Ele chega e fala, esse louvor aí que vocês estão oferecendo, vaza. Porque não adianta nada. Se não me engano, o Davi Maia tinha uma pregação sobre isso. Era alguma coisa do tipo, afasta esse louvor daqui. Por quê? Mas o pessoal estava cantando, mas louvor com vida torta eu não quero. E o Antigo Testamento inteiro Deus falava sobre isso. E aí você tem que entender o seguinte, Deus não criou a lei para substituir o relacionamento. Ele criou a lei simplesmente para nos dar direção do que é certo e que é errado. Do que a gente pode fazer e do que não deve. E em nenhum momento o obedecer aquilo que ele estava falando, sobre sacrificar bicho, sobre o dia de fazer não sei o que lá, sobre as festas de não sei o que lá, nunca isso aí substituiu o relacionamento com Ele. Nunca isso aí substituiu uma vida de comunhão, uma vida de integridade diante de Deus. Religiosidade, cumprimento de ritos e mandamentos sem comunhão com Deus e sem a motivação certa. O elo
de Deus e o homem sempre foi o relacionamento, nunca foi religiosidade. E esse foi o erro de quem? Dos fariseus. Vamos voltar um pouquinho, galera. Vamos entender de onde que surgiram os fariseus. Eu não sou muito bom de história, mas eu vou tentar resumir aqui bem rapidíssimo, de um panorama total. Os israelitas viviam lá, o povo de Israel vivia, errava, acertava, pecava, acertava. E Deus ia falando, galera, uma hora a casa cai. Uma hora os inimigos vão vir e vão destruir vocês porque vocês estão brincando com coisa séria. Vamos viver direitinho? Vamos viver em santidade? Vamos honrar o Deus que vocês chamam de Deus? Mas, como nós, os israelitas eram pecadores miseráveis e erravam e abandonavam e criavam ídolos e faziam altares, até que Deus mandou os babilônios virem e dominaram eles. Beleza, dominaram. A gente tem como exemplo, por exemplo, a época de Daniel, né, que Daniel vivia lá na corte do rei da Babilônia e tal. Aquele período, eles ficaram lá por anos, sendo dominados. Depois de um tempo, vieram os persas, ou medo-persas, e dominaram os babilônios. E o povo de Israel foi junto. Porque isso é povo conquistado, filho. Já está dominado já e não tem moral mais nenhuma. Vai ter que seguir quem está no comando. Aí vieram os medo-persas e dominaram eles. Nessa ocasião, a gente lembra de quem? Neemias. Lembra quando Neemias estava mal lá e tal? Jerusalém está destruído. Ele foi lá e conversou com o rei, que liberou ele para ir reconstruir o templo e tudo mais. Beleza. Depois de um tempo, os persas foram dominados pelos gregos. Ok, os gregos dominaram toda aquela galera, incluindo os israelitas. Presta atenção, tá, galera? Não perde o foco, não. Dominaram ali todos eles. E, galera aqui que está em época de escola, vocês lembram de um negócio chamado helenismo? A gente aprendia isso nos livros de geografia. Olha, acho que essa é uma das 5 coisas que eu lembro da época da escola. Eu não lembro nada da escola, mas o helenismo é uma coisa que eu lembro. E que bom, porque tem a ver com a Bíblia, pelo menos. O que era o helenismo? Era uma prática que os gregos tinham de misturar a cultura deles com a cultura dos povos conquistados. E era discrepante, galera. Era 8 e 8, nada a ver. Tipo, a cultura dos gregos, sabe, politeístas, os caras tinham deuses pra caramba, tinha um monte de coisa, tal, o modo de ver o mundo, a filosofia, tudo totalmente diferente do povo de Israel. E eles começaram a misturar isso. Beleza. E nisso, os judeus começaram a se misturar com eles, e eu não sei se você já reparou, mas judeu é um povo que, admirável. Os caras, onde eles estão, eles têm a cultura deles, eles têm os costumes deles e não estão nem aí. Você vê, por exemplo, às vezes você vê um judeu andando de longe com aquela trancinha, aquele chapeuzinho e tal. Meu cara tá nem aí, tipo, o que vão pensar de mim? Eu sou judeu e, sabe, vou andar do meu jeito e vamos que vamos. Só que muitos judeus começaram a perder a essência, perder sua cultura, por causa da mistureba que foi feita com os gregos. E é nessa ocasião que provavelmente surgiram os fariseus. Não é um consenso, não é unânime, tá? Tem gente que acha que eles surgiram um pouco mais para frente, mas enfim, qual que era a ideia dos fariseus? Era um grupo que falaria: eu não vou me misturar com outras culturas. Eu não vou cair nesse papo de politeísmo, de ter vários deuses. Eu não vou abrir mão da cultura da Bíblia, das coisas da Bíblia, da Torá, do Antigo Testamento, lá da lei, do que quer que seja, dos profetas. Só que aí aconteceu um problema. Eles começaram a ter isso tão forte dentro deles, que eles começaram a menosprezar quem não vivia como eles.
você não é bom o suficiente a ponto de andar comigo. Você se misturou. Você não é digno. Sai daqui da minha frente, seu israelita de meia tigela, seu judeu de Araque. Você se corrompeu. Não anda comigo não e nem vem aqui onde a gente está. E repare que eles começaram a se separar. Fariseu, a palavra fariseu quer dizer isso, separado, separatista, né? Imagina um grupo separatista. Quem é por nós é por nós, quem não é. E eles tinham essa ideia, tanto com relação a outros povos, gregos, medo-persas, macedônio, quem quer que fosse, quanto com os próprios judeus. Se você é um judeu, mas não faz o que eu estou fazendo, você não é digno de estar comigo. Você não é bom o suficiente a ponto de estar comigo. E aí, eles começaram a levar tão ferrenhamente a sério esse negócio, que eles começaram até a interpretar as coisas de uma forma tão drástica, tão cruel, sabe? A ponto de, deve morrer. E muitas coisas eles fazia sentido. Só que eles criaram um negócio, os rabinos judeus, eles criaram um negócio chamado tradição oral. O que é tradição oral? Tinha a tradição escrita, que era a lei, a palavra de Deus, né? Aquilo que já tinha sido escrito lá nos 10 mandamentos, por exemplo, eles seguiam. E eles criaram também a tradição oral, que era um conjunto de regras e interpretações da Bíblia. Só que muitas delas totalmente erradas. Você lembra quando tem algumas passagens, por exemplo, que Jesus chega e fala, vocês ouviram o que foi dito, não sei o que lá, não sei o que lá. O que foi dito, não o que foi escrito. Por quê? Porque os fariseus, muitas vezes, eles cumpriam o que estava escrito na lei, só que eles também cumpriam aquilo que não estava na lei, mas que estava nesse conjunto de tradição deles. Vamos ler aqui, por exemplo, galera, podem abrir comigo aí, por favor. Marcos, capítulo 7. Versículos 1 a 8. Os fariseus e alguns mestres da lei vindo de Jerusalém se reuniram a Jesus e viram como alguns dos seus discípulos comeram com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando assim a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, repara que ele está falando dos fariseus, tá? E observam muitas outras tradições, como lavar o copo, lavar o jarro, lavar a vasilha de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, Ei, Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição nossa aí? A tradição dos líderes religiosos, em vez de comer o alimento com essas mãos sujas deles aí. E Jesus falou o quê? O que a gente leu no começo. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. Eles eram legalistas. Eles criavam muitas leis e começaram a falar, você não cumpre essa lei? Você não lava a mão? Irmãos, a lei nunca salvou ninguém. Eu vou repetir, tá? A lei nunca salvou ninguém, nem no Antigo Testamento. Às vezes a gente tem uma visão meio estranha assim, do tipo, não, antigamente, na época do Antigo Testamento, a gente era salvo pela lei. Não, nunca foi pela lei. Se você for ler lá em Hebreus, tem um versículo que eu não lembro agora, onde é, mas ele fala assim, irmãos, estou dando uma
parafraseada aqui. Irmãos, você realmente acha que o sangue de um boi pode salvar alguém, pode tirar pecado de alguém? O versículo é mais ou menos assim, o sangue de bois não tem poder para remir pecado de ninguém. Se você for ver em Romanos, por exemplo, Paulo é claro em falar, Romanos 3, se não me engano, a lei não salva ninguém, a lei não tem poder para salvar ninguém, ela só serve para nos mostrar o que é certo e o que é errado. A salvação sempre foi pela obediência a Deus, no sentido de termos fé e entregarmos a nossa vida a Ele, e acreditarmos que a palavra dEle é boa, é fé e graça, irmãos, desde sempre, tá bom? Antes tinha a lei para nos orientar a respeito das coisas, e Jesus resumiu tudo em duas coisas. Cara, você não quer pecar? Ama a Deus acima de tudo e ama teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume nisso. Mas os fariseus acreditavam que a salvação era pela lei. E julgavam as pessoas. Não, o quê? Você não está fazendo isso? O inferno te espera. Resumindo, os fariseus. E uma observação, galera. Os fariseus, em sua maioria, tá? Tinha fariseus e fariseus. Os historiadores, do começo de Joséfo, os caras dos primeiros séculos, muitos deles eram fariseus. Porque a essência do farisaísmo, a gente vê como uma coisa totalmente ruim, né? Já pensa, é pejorativo, já fariseu, já é um xingo. Mas fariseu era uma pessoa que não queria abandonar os costumes dele, só que aí erraram no extremo, né? Os fariseus, em sua maioria, tentavam cumprir à risca os mandamentos de Deus, muitas vezes de forma distorcida. 2, se consideravam superiores aos outros. 3, não andavam com qualquer tipo de pessoa. 4, não faziam as coisas por amor. 5, não cultivavam relacionamento com Deus. E 6, tinham roupas, títulos e faziam orações chiques para se destacarem. A gente vai comentar sobre esses pontos, tá? São muitos, né? A gente, voltando ao que eu comecei a falar aqui, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado por causa do pecado. Mas Jesus Cristo veio para restaurar isso. E se antes Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão, hoje Ele resolveu viver dentro de você. O que é melhor? Jesus veio para restaurar a comunhão com Deus que foi perdida e que foi estragada por causa do pecado. E você não aproveitar isso e não querer aceitar isso, esse relacionamento com Cristo, a graça, a misericórdia, o amor, a comunhão, o relacionamento com Ele e continuar na lei, é um pecado grave. Na minha leitura da palavra, irmãos, no que eu leio dos evangelhos, Deus, nem sei se está certo isso que eu vou dizer, tá? Jesus, Ele nunca pegou leve com fariseu, Ele nunca pegou leve com fariseu nenhum. Ele pegou leve com prostituta, Ele pegou leve com publicano, Ele pegou leve com pecador, Ele estava com glutão, com beberrão, mas Ele nunca pegou leve com fariseu. Pode ser que uma vez ou outra, tá, galera? Estou dando uma generalizada aqui. Mas pensa num pessoal que Jesus dava umas respostas para quebrar as pernas. Eram os fariseus. Se você for ler Mateus 23, cara, eu acho que é o capítulo mais humilhante que tem na Bíblia. Ele xinga 16 vezes num capítulo só os fariseus. Não precisa abrir, mas eu vou colocar aqui, Mateus 23. Olha só. Hipócritas de novo. Ele está num capítulo só, ele está se dirigindo aos fariseus. Filho do inferno, guia cego, cegos insensatos, cegos, cada xingo desse está num versículo diferente, tá? Hipócritas, cegos, hipócrita de novo, fariseu cego,
hipócrita, sepulcro caiado, hipócrita, serpente e raça de víbora. Pesado, né? Vem cá, amigo, deixa eu dar uma palavrinha com você aqui. Tomou logo 16 xingos na orelha já. Eu acho interessante isso. Claro que a gente não pode caracterizar, pecado é pecado. Eu acredito que tem pecados piores que outros, mas pecado é pecado, todo pecado é pecado. Mas você vê como Jesus, ele não dava mole com gente religiosa, não. E se a gente for pegar a religiosidade, tem muitas características, mas eu quero separar algumas aqui. Hipocrisia. Essa aqui eu gosto do xingamento, né? De Jesus, quando ele chama os caras de sepulcro caiado. Eu não sei se você já reparou, sepulcro caiado, que raio que é isso, né? Sepulcro caiado, o que é? É um sepulcro que na época, né, eles faziam sepulcro lá para enterrar os mortos, jogar os restos mortais e passavam cal para dar uma embelezada. Caiado. Então quando ele chega e fala assim, sepulcro caiado, ele está falando, cara, você é podre por dentro, mas vem com essa carinha de santo para cima de mim? É isso que ele está querendo dizer. Hipocrisia, orgulho, exibicionismo e falta de santidade. Hipocrisia, religiosidade, 2 pontos. Hipocrisia, orgulho, exibicionismo e falta de santidade. Na prática, é quando você acha que merece alguma coisa por estar fazendo algo. 2, acha que é melhor do que os outros por fazer mais do que eles. 3, busca sempre estar em destaque. 4, cumpre rituais e práticas cristãs sem amor. E já já a gente vai pegar alguns versículos que falam sobre isso. Com relação aos 2 primeiros termos, acha que merece algo por cumprir a lei e acha que é melhor que os outros por fazer mais do que eles. Quando você acha que merece alguma coisa por ter feito algo, ou quando você acha que é melhor do que fulano, ciclano, né? Eu sempre falo cicrano ou beltrano, por ter feito mais que eles, você está a cara dos fariseus. A palavra diz que não há um justo sequer, e que nós todos somos miseráveis pecadores. Eu vou te falar, eu amo falar isso, miseráveis pecadores. Sabe por que eu amo falar isso? Porque isso fere o orgulho de quem é fariseu. Isso dói na alma de quem é religioso. Nós somos miseráveis pecadores, e não tem um justo sequer. Tem uma palavra, uma pregação chamada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É de Jonathan Edwards. Para quem já leu Heróis da Fé, vai lembrar de Jonathan Edwards, né? A pregação dele foi animal, galera. Tipo, animal top. Tipo, mano, a história nos diz que ele começou a pregar de uma forma que, tipo, todo mundo que estava na igreja começou a ver o chão se abrir e o inferno puxar eles para baixo. A história nos fala que essa pregação foi tão forte que a visão que eles tiveram foi tão real que eles começaram a se agarrar no banco achando que estava caindo no inferno mesmo. E sabe qual que era a tônica, qual que era a essência dessa pregação? Todos vocês são pecadores tão miseráveis, e só o que impede vocês de cair no fogo do inferno é Deus segurando vocês com uma linha tão tênue quanto o negócio de a teia de uma aranha. Sabe uma teia de aranha? Já viu aquelas teias fininhas? Às vezes você está andando e tem aquelas aranhazinhas pequenas. Tem um negocinho que é tão fininho que a gente nem vê, né? Aí você vê assim, às vezes você vê o brilho da teia, ou então você passa a mão e você vê a aranha voando para o outro lado, né? É tipo isso. Ele falou assim, Jonathan
Jonathan Edwards. Eu, na pregação dele, tá? Eu e você, nós somos como um vermezinho na ponta de uma teia de aranha, em cima do inferno, e a única coisa que nos impede de cair é o dedo de Deus que está segurando aqui. Se ele fizer isso aqui, todo mundo cai no inferno. E na hora que ele pregou isso, Deus abriu a visão da galera, todo mundo começou a ver o inferno. Se você quiser, ouça ou leia, ouça não dá, né? Leia, né? Que tem um livro dele que é a pregação, tá? Depois ele fez um livro com base nela, né? Então, galera, por exemplo, eu anotei aqui, Paulo, ele era fariseu, expert na lei, cumpridor da lei, ninja, é o cara que, é o teólogo. Eu estava falando com o Rafa lá fora, né, sobre uns caras que manja muito, sabe? Uns teólogos, ele era esse cara. Só que ele não tinha sido tocado pela graça, pelo amor de Deus ainda. E mais para frente, ele chega, porque tem gente que fala, não, eu não sou tudo isso aí que você está falando, não, de porcaria. Eu não sou isso aí, não. Teve uma vez que eu ouvi uma música, renova-me, Senhor Jesus, porque tudo que há dentro de mim necessita ser... não é tudo em mim que tem que ser mudado. Para mim pai, pode mudar tudo. Eu não tenho a menor dificuldade em aceitar isso, sabe? Não, mas tem coisa que Deus já tratou, pode retratar. Tem gente que, não, eu não vou cantar essa música. Tudo, tem muita coisa dentro de mim que é muito boa. Em mim não tem nada, filho. Em mim, se tirar Jesus, não sobra nada, só a carcaça velha aqui. E eu não sou nada. Paulo, com toda a experiência que ele tinha, o cara mais ninja da época, conhecedor de tudo, ele chegou e falou, cara, tudo aquilo que eu conheci, quando eu olho para Jesus, eu considero como lixo. Eu vou te falar, o termo correto lá é cocô, é dejeto humano, não é nem lixo. Lixo é bom, a lixo até dá para pegar aqui, mas cocô ninguém pega. Ele está falando, tudo aquilo lá, não, mas eu já tenho muita experiência. Paulo chegou e falou, eu tinha muita coisa, mas aquilo lá para mim é cocô. Quando eu olho para Deus e vejo o que Ele está fazendo na minha vida, cara, mas nada importa. Ele se via como um vaso de barro que é cheio do tesouro. Você se vê assim, irmão? Ou você se vê como um vaso de tesouro que é cheio de Jesus? A palavra de Deus fala que nós somos vasos de barro repletos do tesouro. Vasos de barro, é o que tem lá dentro, não é você não é o teu jeito de ser, não é o teu jeito de pensar, não é o tanto de estudo que você tem, é vaso de barro do mesmo jeito. Nenhuma embalagem vale mais que seu conteúdo. Você já pensou? Se a embalagem valesse mais que o que está dentro? Se a embalagem da glória, irmão, e a embalagem não vale mais que o conteúdo não. Vasos de barro. Quem se acha superior por fazer algo, não entendeu que é tudo pela graça e pela fé em Cristo. Nada nos torna merecedores. Não, mas eu fiz, eu cumpri, continua sendo pela graça. Não, mas eu fui na igreja 3 vezes e cantei o hino lá e jejuei 7 vezes. Continua sendo pela graça. Não, mas eu jejuei 3 vezes e o menino lá só jejuou 2. Continua sendo pela graça. Outra frase. Quanto melhor você se acha, mais desprezível parecerá o sacrifício que Jesus fez por você. O sacrifício de Jesus, ele só parece ser uma coisa tão incrível quando ele é contrastado com a minha inutilidade, a minha pequenez, o quão nada eu sou. Se eu me acho um cara muito bom, o sacrifício de Jesus perde um pouco do efeito, perde o valor, perde a grandeza. Entenda uma coisa. Não, mas é porque tem gente... Vamos analisar esse versículo. Não há um justo sequer. E esse versículo, galera, ele quer dizer o quê? Que se eu estiver aqui, o Fernandinho Beiramar estiver aqui, o Bin Laden estiver aqui, e o Saddam Hussein estiver aqui, se Jesus olhar sem ser pelo sangue e pela ótica de Cristo, nós 4 estamos na roça, filho. Nossa, mas eu sou muito melhor do que o Fernandinho Beiramar. Não tem justo nenhum. Estou vendo as crianças chegar, já estão preocupando com o horário aqui. Eu vou ter que
acelerar, galera. Mas entenda isso. Eu não sou melhor por eu fazer uma coisa ou outra. Eu não sou melhor do que quem é desviado. Eu não sou melhor do que um crente meia boca. Eu não sou melhor do que o ímpio. Tirando ele, não sobra nada. Salmo 103, Davi fala o quê? Assim como as misericórdias do Senhor são como, assim como está no Oriente e no Ocidente, assim a graça e a misericórdia do Senhor, porque Ele lembra que somos pó. Você se lembra que você é pó? Ou como diria Máximos Décimos Merídios, comandante das tropas do norte, do filme Gladiador, pó e cinzas. A Bíblia já fala isso. Nós não somos nada. E entenda isso, pessoal. É extremamente importante você ficar com essa frase. Tirando Jesus de você, cara, não sobra nada. Se tirar Jesus da sua vida, não importa quem peca mais, você ou um serial killer. Nenhum dos dois vai ser salvo. Tirando Jesus, você e o desviado, ambos estão lascados. Vamos ler aqui, agora sim eu quero ler com vocês, galera. Lucas 18. Versículo 9. Rapidão, galera. Lucas 18, 9. Há algumas pessoas que confiavam em si mesmas e na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço. Olha, coração grato esse fariseu. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros. Não. O quê? Ladrões, corruptos, adúlteros. Não. Nem como esse publicano aí. Olha, você está vendo esse publicano aqui, Deus, que está aqui também? Eu te agradeço porque eu não sou como ele. Não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Obrigado, Pai, porque eu não sou como eles. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho coragem nem de olhar para cima, Deus. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Oração prepotente não sobe, irmão. Se você está orando se achando melhor que os outros, ou achando que você é diferente do que está desviado, ou do crente que vem para a igreja, mas é meio, aquele é meio meia boquinha, né? A gente sabe que ele vem para a igreja, mas escuta uns funk. Aquela mina lá, a gente sabe que ela vem aqui e tal, mó bambambam, mas a gente sabe que ela tem a boquinha bem suja, né? Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu não sou como o pessoal lá da igreja, lá que vem na igreja, mas também curte uma balada funk. Eu te agradeço, Pai, porque eu não sou como aquelas meninas lá que ficam com os carinhas lá, ficando toda hora com os caras. Eu te agradeço que eu não sou como ela. É a oração do fariseu. Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais do que ninguém, e mesmo que eu faça ou não faça, nada me faz digno a não ser o sangue de Jesus e a tua misericórdia e graça. Entende isso, irmãos? É engraçado que eu estava reparando aqui, né? Eu li um comentário sobre esse capítulo, e o cara falava assim: um olhou para si e só achou o bem, o outro olhou para si e só achou o mal. O que olhou para si e só achou o mal foi justificado, foi perdoado,
Deus ouviu: vá em paz, filho. O que só achou bem dentro de si não foi justificado. E repara que a oração do fariseu, pela minha versão aqui, teve 32 palavras. A oração do publicano só teve 8. Não é muito falar. Não é a qualidade, a eloquência, a pomposidade das suas palavras. Oh, grande, não. Nunca foi sobre isso. É melhor você falar 4 palavras. Deus, eu sou miserável, do que falar 189 mil palavras, se elogiando e agradecendo por você ser bom e ser melhor do que os outros. Outra frase. Uma boa oração é feita por um orador consciente de sua insignificância, em contraste com a grandeza de Deus. O mesmo capítulo, lá em Lamentações, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ai, glória a Deus, aleluia. No mesmo capítulo está escrito: bota a tua boca no pó. Quem sabe ainda haja esperança para você. Você está colocando tua boca no pó, irmãos? Eu não sou nada, Deus. A oração do publicano, ou não. Não somos nada sem Ele. Última página, galera. Pontos 3 e 4. Buscar destaque e reconhecimento e fazer as coisas como rituais sem amor. Mateus, não precisa abrir que eu vou rapidão, galera. 23, do 1 ao 7. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Olha agora o versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas das suas roupas bem longas, para que todo mundo veja que eles... nossa. Gostam de estar no lugar de honra nos banquetes, gostam de estar nos assentos mais importantes da sinagoga. Eles gostam de serem saudados nas praças, e eles fazem questão de serem chamados de Rabi. O termo aqui é Rabi, mas hoje em dia tem muita gente querendo título aí, galera. Tem muita gente... Não. Meu título é outro agora. Cara, se aplicasse a ele, quem acha que Jesus ia fazer questão de ser chamado de um título mais acima do outro? Cara, quando foi que a gente começou a se preocupar com essas coisas? Jesus, mano. Eu vou ler mais uma vez, só esse versículo. Os fariseus gostam de ser saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Como você é com relação a isso? Você faz questão de ter reconhecimento nas coisas que você faz? Você faz questão de ser destaque, de ter posição de honra nas coisas que você faz, né? Eu, o Elitão e o Rômulo, a gente está na liderança aqui do ministério, né? Se fosse outros, meu. A gente falou sobre isso no nosso encontro de liderança. O líder, meu, é líder porque Deus quis, mas não é alguém que sobe, que se mata para chegar lá, não. Chegamos aqui, nenhum de nós fez questão, né? Nenhum de nós pedimos nada, nem sabíamos. A gente foi dormir no dia seguinte e acordou sabendo, sabe? Mas tem gente, por que ele que é o líder? Nossa, meu, cresce. Eu que devia estar lá. Cara, mas Deus não quis que você tivesse. Talvez Deus não quis porque você queria estar aqui, entende? É muita mediocridade, gente. Se você está chegando e se convertendo agora, beleza. Mas se você já está 20 anos na igreja, tem alguma coisa errada que não evolui nesse sentido, né?
por que que aquela pessoa foi chamada e eu não? Porque Deus não quis que você fosse chamado. E eu vou falar, o orgulho, o pessoal fala, né, a esperança é a última que morre. Eu acho que o orgulho é a última coisa que morre. Eita, coisa difícil de morrer. E se você acha que não é orgulhoso, já caiu em contradição. É que nem eu sou humilde. Essa frase, ela é por ela mesma contraditória. Eu não sou orgulhoso, então é. Porque o primeiro passo, a primeira percepção de uma pessoa humilde é perceber como ela é orgulhosa. E eu sou muito. Por exemplo, tem algumas coisas que eu não me incomodo. O orgulho, galera, ela é multifacetada. Tem muitas formas de a gente detectar orgulho. Por exemplo, eu não faço questão nenhuma de ter título de destaque. Eu não gosto que fiquem falando sobre mim. Não gosto. Quem anda comigo sabe. Agora eu estou com o meu canal lá, né? O Primo Pobre e tal, blá, blá, blá. Eu não gosto que todo lugar que eu chego começa a falar sobre mim. Eu não gosto. Sabe? Eu sou o centro da atenção porque todo mundo vai falar. Não gosto. Mas uma coisa que o meu orgulho me incomoda é quando eu faço uma coisa e outro pega reconhecimento sem ter feito nada e eu que me matei. Isso me quebra as pernas. É uma coisa que eu preciso ser tratado. Aí esses dias aconteceu isso. Eu fiz um negócio e tal, me matei e tal, cheguei mais cedo, montei e tal. Aí outra pessoa que não fez nada, galera, nada, recebeu o mérito pelo negócio. Pensa numa pessoa que engoliu seco. Eu cheguei em casa, aí eu fiquei muito irritado. Aí eu cheguei em casa e eu comecei a orar. E nessa que eu comecei a orar, eu comecei a chorar. Mas eu não comecei a chorar porque isso aconteceu. Eu comecei a chorar porque isso me incomodou. E eu não queria que isso me incomodasse. E eu comecei, que droga, até quando que eu vou ser tonto desse jeito? Sabe, de ficar se preocupando com essas coisas. Tô nem aí se alguém vai saber que foi eu que fiz ou não. Tô nem aí. Por que que essa porcaria continua dentro de mim? Por que que esse desejo de ter reconhecimento continua dentro de mim? E eu estava me culpando, sabe, me sentindo pesado. E aí Deus me lembrou daquela passagem, acho que é Gálatas 5, 4 ou 5, que fala, né, que, cara, dentro de nós tem uma luta constante. É a carne contra o espírito. Tem coisa que você vai ter que lutar. Só que aí eu te falo, tem gente que não luta contra esse sentimento, mas que busca isso. E aí você está muito errado. Você tem uma dificuldade, uma tentação, aquela concupiscência que vem de dentro, tentando te deixar mal por uma coisa que você não deveria ficar mal. Você ora, vai se chegar e vai entregar diante de Deus, e o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Mas tem gente que busca esse reconhecimento, tem gente que busca esse mérito, e não luta contra esse desejo. Fariseu. Como que você é com relação a isso? Você tem buscado? As coisas que você tem feito é para você obter destaque? Você tem uma ganância por isso? O que você fizer tem que ser sempre por amor. Sempre por amor. E não pelo reconhecimento que você vai ter. Não pelo mérito que você vai receber. Sempre pense que Deus está vendo. Uma vez eu li um livro bem interessante. Chama Contaminação Espiritual. Ele dá uma nova ótica sobre a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler ela inteira, mas vocês lembram da parábola? Estava lá o pai com 2 filhos. Aí o filho mais novo foi e falou: pai, me dá tudo aí que eu não quero mais ficar nessa casa não, vou vazar. Foi, pecou, fez tudo, gastou tudo. Depois voltou com o rabo entre as pernas, né? E falou: pai, me aceita aí na tua casa de novo. A gente pensa o quê? Nossa, que cara sem noção, né? Tinha tudo e abriu mão de tudo, porque quis fazer oba-oba lá na cidade, e pecar, e gastou tudo que tinha. Esse filho não presta. Mas no livro, o autor, ele dá uma outra ótica, mostrando que esse filho, ele era menos ruim do que o outro, que ficou. Vamos ver o que o outro aconteceu. O que o outro falou. Versículo 22, Lucas 15, 22. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vestem ele aí, coloquem um anel no dedo dele, calçado nos pés dele,
traga um novilho gordo, vamos festejar. Vamos fazer festa e nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Um cara que estava lascado, estava todo zoado, estava todo no pecado, estava todo abandonado, voltou. Jesus faz o quê? Ele vai atrás da 100ª. Beleza. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: meu, o que está acontecendo aí? E o servo respondeu: ah, teu irmão, cara. Teu irmão voltou, mano. Teu irmão voltou e seu pai está fazendo uma festona, porque recebeu ele de volta vivo. Ele podia estar morto, mas ele está vivo. Olha que demais. E o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Nessa festa eu não entro. Então seu pai insistiu com ele: filho, vem para a festa, vem para cá, meu querido, vamos festejar o retorno do teu irmão. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado que nem um escravo aqui na igreja, tenho trabalhado que nem um louco aqui no ministério, estou me matando mais que todo mundo aqui, só eu que venho, chego cedo e passo o dia inteiro na igreja, só eu que tenho 500 ministérios aqui nessa coisa, agora você vai fazer festinha por causa do outro lá? Entende? Estou adaptando aqui para o nosso contexto. Me mato aqui para fazer EBD, e é o outro lá que vai receber a festa? Só o Senhor sabe quanto esforço eu tenho que fazer para conseguir fazer essa pregação aqui. E aí chega o cara que não fez nada, vai receber toda a glória. Todos esses anos eu tenho trabalhado que nem um escravo aqui nessa casa, nunca desobedeci suas ordens, mas tu nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Aí quando volta para casa, esse teu filho, repara que ele nem chamou de irmão, já tá, não é nem meu irmão esse aí, esse teu filho aí que voltou, que esbanjou tudo com os bens, que foi lá no mundão e deu a volta e depois agora vem aí com o rabo entre as pernas. Você quer receber ele? O quê? Eu não saí da igreja nem um dia desde que eu me converti. Agora essa pessoa vai lá, vai e depois vem aqui no culto para querer receber? Para querer vir no apelo? E eu aqui me matando? Você entende, galera? Entende a profundidade disso que eu estou falando? Você entende como a gente julga as pessoas? E a gente está sendo igual a ele? Que esbanjou seus bens com prostituta, gastou tudo que tinha lá, saiu fora e matou o novilho gordo? Disse o pai: filho, você está sempre comigo. Cara, a gente está servindo na igreja junto. Você não está fazendo por amor, não? Você não está fazendo porque você me ama? Você não está evangelizando lá na igreja, no teu colégio, na faculdade, porque você tem prazer em obedecer e mostrar para as pessoas como eu sou bom? É para receber uma coisa? Eu não sabia. Eu não sabia que você está fazendo esse ministério porque você queria uma festinha. Pode vir, filho, a gente faz festinha, mas eu pensei que fosse por outra coisa. Nós tínhamos que celebrar a volta dele, mas o irmão não celebrou. O que você tem feito tem sido por amor? Ou para você receber algum mérito, algum reconhecimento? Se a gente for ler lá em 1 Coríntios 13, né, o famoso capítulo, depois dá uma lida lá em 1 Coríntios 13. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor não acontece isso, o amor não deseja, não se vangloria. É o antídoto contra a religiosidade. Eu vou falar duas coisas. O amor é o antídoto contra a religiosidade, e o relacionamento com Deus é o antídoto contra a religiosidade. Quantas vezes você já ouviu aí: você é crente? Não gosto de crente. Crente sempre se acha o bonzão. Nossa, não cabe nas mãos, tanto de vezes que eu já ouvi esse tipo de informação. Crente se acha
Só vocês são os bonzão. Por quê? Muito fariseu e pouco publicano. Muito posicionamento de fariseu e pouco do publicano. Não é sobre você ser perfeito, irmão e irmã. É sobre você colocar o coração no altar e falar: Pai, eu não sou nada, eu dependo de Ti, eu não mereço nada. Se eu faço ou não faço mais ou menos o que fulano ou cicrano, eu continuo dependendo só da Tua graça e não tenho qualquer tipo de superioridade com relação a ninguém. E mesmo por quê? Com relação ao amor, né? Você tem feito por amor? Olha só o que Jesus falou para os fariseus. Não, eu cumpro tudo. Eu cumpro isso, eu lavo a mão, eu faço, eu não mato, eu não roubo, não furto, não cobiço a mulher do meu próximo, eu não faço isso, não faço aquilo. Jesus falou: fião, chega aí. Ama a Deus e ama o próximo. Tá tudo certo. Qualquer coisa que a gente faça sem amor. Se você faz qualquer coisa achando que é superior aos outros, você está sendo um fariseu. Se você acha que você merece alguma coisa de Deus por estar fazendo alguma coisa, você está sendo religioso. Se você faz qualquer coisa sem ter como motivação principal o amor, você está sendo como um sino, né? Um sino que retine, Paulo fala. É só barulho. Enquanto você tentar cumprir as coisas que Deus pede, sem dedicar um tempo de comunhão com Ele, você vai ser uma vítima fácil da religiosidade. Uma vez, finalizando, eu me fiz uma pergunta. É uma pergunta que, galera, ela não é bíblica, ela faz total sentido. É uma frase simplesmente para reflexão. A minha pergunta é a seguinte: se não existisse céu nem inferno, ainda assim você seria cristão? E não trate essa pergunta como se ela fosse irrelevante, porque é pesada essa pergunta. Caim ofereceu sacrifício para não ir para o inferno. Será que a gente não está vindo para a igreja e vivendo o cristianismo pelo mesmo motivo? A frase, essa pergunta, esse questionamento, ele nos mostra se a gente está buscando intimidade e está amando andar com Deus, ou se a gente simplesmente quer se livrar das chamas eternas que consome e que o verme não morre. Por muitas vezes eu me fiz essa pergunta e a minha resposta: não. Hoje Deus, se o Senhor falasse: Duda, seguindo ou não seguindo, tanto faz. Eu falo: então valeu. E hoje, qual tem sido a nossa resposta? Lembrando, galera, isso aqui não é uma pergunta bíblica, nem teológico, não. É só para refletir se o que você tem vivido dentro da igreja, o que você tem vivido na sua vida enquanto cristão, tem sido para fugir do inferno e se dar bem lá na glória, e todo mundo cantar feliz na roda lá: cheguei! Ou se é porque você ama a Deus muito, e mesmo que não tivesse inferno, eu gostaria de continuar caminhando com esse que é o meu rei, esse que é o meu Senhor. Religiosidade, quando você faz coisas sem amor, quando você quer ter destaque e exibicionismo, quando você acha que é melhor do que outros por ter feito mais do que eles. Deixa Deus ministrar o seu coração, assim como Ele está ministrando o meu, desde que Ele me deu essa palavra. Porque Deus deseja filhos. Tem uma passagem lá, acho que é João 15:15, se não me engano, fala: já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. Você é amigo de Deus? Ou você continua com a mentalidade de servo, igual o irmão mais velho do filho pródigo? O irmão mais velho do filho pródigo: não, eu estou aqui trabalhando que nem um escravo. E o pai poderia falar: filho, mas eu não queria que você trabalhasse como escravo, eu pensei que você estivesse amando estar aqui em casa.
Ele estava na casa sem estar na casa. Será que você está na igreja? Será que eu estou na igreja sem estar no corpo de Cristo? Pai, nós te pedimos misericórdia. Misericórdia e graça. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Não tem a ver com ser santo. Tem a ver com ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Vou falar o que aconteceu comigo hoje, aqui. Hoje meu dia foi horrível. Horrível, galera. Pensa num dia ruim. Parece que sempre que a gente vai fazer algo, vai pregar, o inimigo vem com mais força e usa as suas próprias falhas para te tirar a paz e te tirar do eixo. E hoje foi um dia terrível. Aí a gente estava ensaiando aqui. Aí quando dá 6h15 eu parei para orar, porque a gente para orar aqui. 6h15, das 6h15 até as 6h30. Aí eu sempre, galera, eu gosto de deitar. Eu gosto de orar deitado. Desde que eu me converti, eu ficava na laje lá de casa e eu gostava de ficar deitado no chão olhando para as estrelas, né? Imaginando que era um olho de Deus aquilo, né? E desde sempre, eu sempre deito e gosto de orar deitado. Hoje eu estava aqui e eu comecei a ficar mal. Deus, eu estou uma pedra de tropeço nesse grupo de louvor. Eu queria que tivesse qualquer outra pessoa para tocar bateria para eu não ter que subir hoje. Porque eu estou mal, eu estou me sentindo muito mal, eu estou com vergonha de olhar para ti. E sem perceber, eu comecei a me ajoelhar. Eu nunca oro, a galera que ora aqui comigo, eu nunca oro ajoelhado. Eu me ajoelhei, coloquei o rosto no chão e comecei a chorar. Chorar para cima, né? Uma vez eu ouvi essa frase, né? Crente chora para cima. Que é quando a gente está de joelho, a lágrima vem para a testa, né? Em vez de descer para o nariz. Comecei a chorar. E chorando, eu comecei a falar, Deus, pelo amor de Deus, eu não devia estar aqui, eu não mereço. Eu estou muito ruim, eu não tenho condição de estar aqui hoje. Me perdoa, Pai, porque eu sou uma pessoa miserável. Por que o Senhor está me fazendo justo hoje pregar? E Deus me falou, sabe por quê, Duda? Porque eu queria que você entendesse o que o publicano fez naquela oração. Cara, quebrou minhas pernas, eu chorei mais ainda. Ele começou a falar, Eduardo, você entende que o que você está fazendo agora é exatamente o que o publicano fez? Me perdoa porque eu sou muito ruim, não mereço nada e não deveria estar aqui, não tenho coragem nem de olhar para a tua cara, Deus. Foi exatamente o que Deus me fez fazer e eu percebi que assim como o publicano, eu estava prostrado, sem coragem de olhar para cima, falando como eu sou ruim. E eu digo isso para reforçar, não é sobre ser santo. Davi não era santo. Davi cometeu uns pecados que acho que nem eu cometeria. Acho não, eu nunca cometeria os pecados, porque baita pecado. Nossa, o pecado de Davi, mano, acho que é um dos pecados mais sem noção que eu já vi na vida. Aí chega Deus, homem segundo o coração de Deus. Nossa, eu sou o quê então? Mas sabe por quê? Coração quebrantado. Não é sobre você ser santo, é sobre você saber que você não é nada e que depende dele para tudo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos faça entender a Tua graça, a importância dela, a necessidade que nós temos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Não somos nada, Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a caminhar contigo pelo que Tu és, e mesmo que não tivesse nada após a morte, andar contigo é o nosso prazer, Pai. Estar contigo é a nossa alegria. Tem uma música do Vineyard que fala, me alegro em ti, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és para mim. Tua graça não me faltará, que a tua graça não nos falte, Pai. Mesmo quando a gente começar a achar que é alguma coisa, que a Tua graça e misericórdia estejam sobre nós, Pai. E que a gente tenha sempre a consciência de que sem Ti nada somos. Quebranta o nosso coração e nos dê sempre aquele coração quebrantado e contrito que é irresistível a Ti, Pai. Nós te pedimos
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.